Como viver bem em família? Será que é possível viver em paz com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as mulheres? Sinto muita falta do meu pai. Difícil, né? Pensar nisso. Eu amo a mamãe, a dada, o papai e a Maria. E seu outro irmão, Antes da pandemia, eu pedi um segundo filho. Eu achava que nós não deveríamos ter mais. Tava traumatizado? Não passava de um sonho no papel. Hoje eu estou aqui com a minha família e nós vamos tentar responder para vocês essas perguntas e algumas outras. Infelizmente, a gente sabe e convive com algumas famílias que estão sendo destruídas por diversas razões. E esse podcast, ele nasceu com o intuito de colaborar para que a gente tente viver cada vez mais felizes em família. Para com isso. Eu vim aqui pra dar trabalho, tá, gente? E ele veio pra provar que é difícil conviver bem em família, certo? Sim, senhora. Seguinte, a gente sabe que as pessoas pensam diferentes. Então eu penso de uma maneira, meu marido, E eu excelente. estou aprendendo a pensar como minha mulher. Excelentíssimo marido, pensa de maneira diferente. E como a gente faz pra conviver bem, sendo que a gente tem pensamentos diferentes? Como a gente faz pra respeitar e entender o pensamento, a opinião, os gostos, os quereres das pessoas da nossa família? E aí, Giovanni, fácil responder? Gente, é fácil demais. Ainda mais com a minha esposa maravilhosa. Eu tenho uma esposa maravilhosa, então é super fácil. A gente percebe... Ah, que bonitinho! Vou começar a chorar aqui, hein? Tem que esperar. A gente percebe que hoje em dia tem famílias onde os pais trabalham muito. Trabalham em excesso mesmo. Tem outras famílias que estão com problemas financeiros. Muitas famílias. Tem outras famílias em que os pais estão viciados em jogos, em sexo, em bebidas e outras coisas. Nós temos muitas famílias também que enfrentam doenças e tantos outros problemas. A falta de tempo é um ponto muito importante que colabora muito, na minha opinião, para que as famílias se destruam. O que é o tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? E eu acho que o celular, ele colabora demais para que esse tempo, que é tão precioso, ele se diminua cada vez mais. Então hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos, é lógico que a gente não vai trazer tudo isso, mas ao longo dos outros episódios desse podcast que está nascendo hoje, nós vamos sim tentar abordar todos os problemas e trazer pessoas maravilhosas, não só famosos, mas pessoas que têm muito conhecimento, que já vivem muito bem em família, que já sabem o que é viver essa felicidade, para que vocês também tenham essa oportunidade de conhecer quais são os caminhos, os passos que a gente precisa dar para ter essa vida mais feliz. O que você tá me olhando assim, gente? Vou fazer ela chorar hoje, a gente pode esperar. Ai. Anota aí. A gente também percebe que tem muita mãe que tá exausta, com muitas coisas para fazer e não consegue conciliar a vida em família com a vida pessoal e a vida profissional. E esse é um ponto que vai ser muito forte aqui nesse podcast, porque eu entendo que a mulher, ela tem o poder de elevar a família e também de destruir. Agora eu quero apresentar para vocês o meu excelentíssimo marido! Na verdade, eu acho que no podcast a própria pessoa deve se apresentar. Não. Porque por mais que eu conheça o ser que está aqui ao meu lado, eu não conheço ele de verdade, sabe? Tem muitos aspectos nele que só ele conhece e só ele sabe me dizer. Não. Porque o que eu vejo são as ações dele. Mas quem será que é o Maravilhosas. Giovanni de verdade? Conta aí pra gente. Ações maravilhosas.
Para de comer essa pipoca e Eu não conta pra consigo, gente. gente. Ela colocou pipoca. Isso Aliás, aqui pra não sei mim se com você- manteiga. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui o nosso potinho de pipoca personalizado. Todo mundo que vier ao meu podcast vai ganhar um pote desse. E por que a gente tem a pipoca aqui, Giovanni? Você sabe dizer? Pra poder o dente ficar sujo Não. e aparecer na câmera. Não, claro que não, né? A gente tem essa pipoca aqui porque esse podcast, ele foi criado pra você assistir em casa, em família, sentadinho com um pacote de pipoca também na sua mão, um potinho de pipoca, na TV, gente. Não é um podcast pra você assistir aí no celular, com pressa, não. Se você tá com pressa agora, dá um pause, depois chama toda a família, senta no sofá, pega a pipoca e vem assistir a gente, tá bom? Com calma, com tranquilidade, pra se divertir e pra aprender um monte. Pode falar. Quem pra é o apresentar? Giovanni? É. Nossa senhora. Você sabe que eu ainda tô pesquisando quem é o Giovanni? Ah. Legal isso, né? Já pensaram nisso que a gente tem que pesquisar quem nós somos? Já pesquisou quem você é, Renata? Eu estou pesquisando também. Estou no processo de entender quem é a Renata. Bom, vou falar o que vocês já sabem, né? Eu tenho 48 anos, indo para 49, não parece, não precisa colocar nos Meu Deus do comentários. céu, lá vai. Deve ter uns 15 aí, né? Começou. Comecei. 48 anos, sou pai de 3 filhos. Nossa, hein? Tem gente que não sabe disso, mas eu tenho um filho pequenininho, de mais de 2 metros, que é o Gugu. É o Gugu, tá? Eu tenho também a Larinha, que vocês todos conhecem, e o Lian, que é o mais ativo atualmente, que nos dá um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Esse menino é maravilhoso. Esse menino e essa menina são demais, né? Porque são crianças ainda. Bom, Quando cresce, não é mais maravilhoso, quando Giovanni. eu cresço, aí muda tudo. Calma, que não foi isso que ele quis dizer. Aí muda tudo. Aí não vem ver o pai, o pai fica com saudade. Ixi, Gustavo, sobrou pra você. Tô mandando mensagem pro Gustavo. Fica o ensejo. Bom, o que mais que eu sou? Sou também formado em engenharia, trabalho, mas o mais importante é que eu me considero uma pessoa em evolução e numa busca constante de melhorar quem eu sou. Então, eu sou um ser em evolução, gente. Muito bom. Ao longo do podcast, nós vamos conhecer mais sobre esta pessoa maravilhosa. E, gente, eu queria contar uma coisa pra vocês, como foi o processo aqui pra criação desse podcast. Como vocês podem ver, nós estamos aqui sentadinhos com 2 microfones, muitas comidas, vamos ter sempre muitas comidas. Nós temos aqui uma taça com champanhe de mentira, que a gente quer brindar, lógico, com os nossos filhos não toma ainda, hein? É pra brindar Tô só com eles. girando pra ver se era champanhe mesmo. Mas isso aqui que vocês estão vendo concretizado hoje demorou alguns anos para acontecer. Eu tive a ideia desse podcast há mais ou menos uns 2 anos atrás, só que eu não tinha coragem, valentia para criar de verdade, porque dá muito trabalho e gasta muito dinheiro. Que isso, vocês não estão vendo aqui o Beck. Vocês não estão vendo o back, mas é lógico. Investir em equipamento, iluminação e microfone, porque um podcast, na minha opinião, ele precisa ser um conteúdo muito bem feito, porque é um conteúdo longo e vocês precisam estar muito à vontade para assistir. E uma iluminação boa, um som bom, deixa vocês mais à vontade. Então, gente, é uma realização de um sonho meu. Eu estou muito feliz, muito feliz. Vocês não têm noção de como eu estou feliz. Já chorei um monte. Talvez eu chore aqui, não? Já vou dizendo que eu vou chorar. Vai chorar não. Mas eu queria, assim, que vocês realmente aproveitassem, sabe? Esse conteúdo. E que vocês depositassem também todo o carinho que vocês têm por mim, por esse projeto, pela minha família, no like. Então, se vocês acham que isso é realmente algo bom pra vocês, que realmente, né, vai ajudar, já dá um like aqui nesse primeiro episódio pra eu saber. Também a mensagem que a gente quer passar é uma mensagem que a gente acredita que é muito boa para a vida de todas as famílias que assistem. Se você achar que é bom para você, para sua família, e sentir de compartilhar com outra família, faça, entendeu? Porque tudo isso colabora demais para que a gente realmente alcance o máximo de pessoas possíveis e que esse desejo de fazer o bem, ele se estenda a muitas pessoas, tá bom? Gil, por enquanto a gente tá gravando aqui. Quase que eu derrubo. Depois ele fala de mim. A gente tá gravando aqui, não está ao vivo, não é? Por que não é ao vivo? Por que não é ao vivo, gente? Porque o marido é incontrolável. Não é isso. Essa primeira temporada do Pod Families, ela será gravada
Porque, como eu falei pra vocês, é muito difícil construir um podcast. É muito difícil. Tem muitos aspectos que eu precisei conhecer, que eu precisei estudar. E, infelizmente, eu ainda não tenho preparação pra fazer isso ao vivo. Mas, se vocês gostarem, né? Quem sabe a segunda temporada será assim ao vivo e com ele, apresentando junto Vocês iam comigo. querer que eu participasse ao vivo? Será, gente? Será? Acho que não. YouTube, colabora, entendeu? Porque, né, o Giovanni não derruba as nossas lives. Esse é o maior risco. Olha só, agora eu quero falar um pouquinho com vocês como vai ser esses convidados. Primeiro que eu quero que vocês já comentem aí quem vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Mas, como vocês estão vendo, eu estou com o Gil, daqui a pouco vem a Larinha e o Lian aqui para serem entrevistados também. Mas eu vou trazer pessoas famosas, que são conhecidas minhas. Vou trazer também amigas que não são conhecidas. Não, a gente conhece. A gente conhece. E eu quero que vocês conheçam, porque se são meus amigos, Então você conhece. vocês conhecem, entendeu? Porque são pessoas que gostam de mim, que vocês, como vocês gostam de mim, vocês vão gostar delas também. É mais ou Pessoa menos. desconhecida ou conhecida? Pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Por isso que não faz ao vivo. É isso. Então, se preparem para, de verdade, quebrar essa coisa de que só os famosos aparecem em podcast e só os famosos têm a ensinar. Não, gente. Tô aqui hoje. Você é famoso também, Gil. Eu sou famoso. Você não conta. Mas tem muita gente que tá aí no anonimato e que tem uma história linda e que vive super bem e que tem muito a ensinar, entendeu? E que vocês vão se conectar, que vocês vão se emocionar e que vocês vão gostar de conhecer. Então é isso. E tem mais um tipo de pessoa que vai vir aqui nesse podcast. Sabe quem é, Giovanni? Eu não. Os meus fãs. Nossa Então vocês Senhora. que fazem parte da minha comunidade, que têm vontade de ir a um podcast, por favor, já coloca aqui nos comentários que a equipe vai estar... A equipe sou eu mesmo, tá? Vai estar lendo os comentários e vai estar entrando em contato com vocês também, tá bom? É isso. Eu gostaria de perguntar para o Giovanni. Mais perguntas. Gil, como que a gente se conheceu? A gente vai falar um pouco da nossa história, né, gente? Porque podcast é isso, a gente conta história da nossa vida. Você quer que eu fale Pela a sua primeira versão vez, ou a minha versão? A versão verdadeira, por favor. Ah, não então começa, então Giovanni. é a minha versão. Claro. Vocês estão vendo que vai ter DR aqui também, né? Nossa. Não é só... Quer que eu fale mesmo? Eu quero que você fale a verdade, por favor. Ok. Então, fiquem aí com um pouco da história de como foi formada a família da Rê. Vamos lá. Que é a família do Giovanni. Vamos lá. Todos vocês que trabalham, de vez em quando, no final do ano, tem aquelas festas de empresa, não tem? Que Isso. você vai lá fazer um amigo, como é que é? Amigo secreto, né? Ou amigo da onça. Ou amigo oculto. O amigo oculto, depende do termo que vocês usam. E eu fui com alguns colegas de trabalho pro Outback aqui de Alphaville, né? Que é onde a gente Fica a mora. dica, Outback, para promover a gente aqui. Exatamente. Patrocinar o E podcast. chegando lá, né? Eu arrumei uma mesa, porque eu, diferentemente da minha querida, digníssima e linda esposa, eu cheguei antes para ter mesa, né? Porque no final do ano fica tudo sempre muito cheio, né? E a minha querida, maravilhosa, digníssima esposa não chegou cedo, chegou bem tarde e não tinha mesa quando ela Vocês chegou. viram que ele já tá me provocando, né? Ela tá dizendo que eu sou uma pessoa que não planeja, que não chega no Eu não horário. falei isso. Ah. Eu não falei isso. Que bom. Você afirmou isso. Pode ser um colega de trabalho que demoraram pra sair, pode ser uma série de coisas. Oi, Oi, fofinho. eu quero minha bebê. Você quer sua pepeita? Tá lá na cozinha. Olha a cara do... Olha a cara. Que foi? Que foi? Ruim mesmo. É Tira um... do quê? Não sei, gente, eu não Vai lá na cozinha, pede pra dar, ela te ajuda, tá? Fecha a porta. Fecha a porta pra gente. Obrigado, fofinho. Não gosto desse. Esse não gosta de Cheiro do cheiro, quê, né? gente? Ah, é o queijo. É o queijo. Pode ser. E aí, continuando a nossa história após uma pausa dramática de Pepeta. Eu ficava numa mesa e a minha maravilhosa esposa estava em pé na recepção, me encarando, gente, mas essa mulher me encarava. Eu ficava até sem graça na mesa, eu ficava assim, escondendo a cabeça assim, ó, e ela me encarando, olhando assim pra mim, com aquele olhar penetrante. Giovanni, Ops. detalhe que eu tava olhando pra ele, porque ele já tinha comido, ele já tinha feito o happy hour dele,
E ele não saía da mesa, não tinha mais nada lá pra ele. E ele só ocupando a mesa que serviria pra outras pessoas que estavam lá. Vamos lá. Pessoas queridas, queridos fãs, quantas mesas tem num restaurante? 50. Por que ela só olhava pra minha mesa? Porque a garçonete falou que a nossa mesa ia ser a sua mesa. Não, porque ela estava interessada no ser que estava ali. Nada a ver. Vamos lá, gente. E assim começou, me encarando. Esse ser aqui é uma mulher bonita, né? Vamos lá. Vamos ser sinceros, que é uma mulher muito linda. E aí, ela me encarou tanto que teve uma hora que ela foi no banheiro e, coincidentemente, eu fui no banheiro. Claro! E ela, no meio do caminho, me encontrou e falou assim: nossa, que lindo que você é, me dá seu telefone. Não, Giovanni! Ai, pau. Não, brincadeira, eu fiquei esperando ela. Ela foi pro banheiro, eu fui atrás. Ela saiu do banheiro, ela deu de cara comigo. Levei o maior susto. Aham. Um susto bom. É bom que eu tô admitindo, pelo menos aqui ela admite isso. Aí eu comecei a bater um papo com ela, comecei a perguntar o nome dela, e ela assim, se fingindo de difícil, fazendo aquela hora, né? Aí eu pedi um beijinho, assim, sabe aquele beijinho no rosto, aquela coisa legal. Conversa fiada. Você pediu um beijo mesmo. Nunca tinha me visto na vida, nunca tinha conversado. Uhum. Trocou 2 palavras e falou, me dá um beijo. Aí ela falou Viajou, né? Até parece. Aí ela falou que nem é pau, não vou dar beijo nenhum. Mas, eu falei assim, então tá bom, então me dá o seu telefone. Vamos lá, gente, na época ninguém ficava com o telefone na mão, assim, pra anotar, não era smartphone igual hoje. Aí ela falou assim, o que você pensou? Vou dar o telefone e ele vai esquecer, né? Não, eu falei, não vou te dar meu número. Eu falei pra você, eu não ia te dar meu número. E aí eu insisti, porque... Daí você insistiu, aí antes de eu sair, eu falei, tá. Aí ele guardou o celular no bolso, eu falei, agora eu vou falar meu número, porque ele não vai decorar. Aham. Aí antes de eu sair, eu catei e falei. Ela Bem rapidinho, assim. E ela não me conhecia. Ele não pegou o celular, não anotou, eu falei, E fui pro já banheiro. era. E fui pro banheiro. Também. Porque no fundo eu queria que ele me ligasse. Só que eu tava com vergonha, eu não queria me fazer de fácil também, né? Aí na hora, lógico, eu entrei no banheiro, eu já tinha guardado o telefone, eu tinha decorado o telefone, porque ela não sabia que eu tinha boa memória. No dia seguinte eu liguei e chamei ela pra almoçar. Detalhe, 6 horas da manhã. E aí, ele me chamou pra almoçar. Nesse mesmo dia, tá? No dia seguinte. Tipo assim, ele não falou, daqui a uma semana, no final, nada disso. Ele queria tanto, se apaixonou assim, de uma maneira que ele já queria me ver no dia seguinte. E você não quis, né, almoçar comigo? Eu almocei, é lógico, né? Comida de graça, gente. Ninguém pagar. Você acha que vou dizer não? E aí? Gente, hoje em dia acontece isso? Já passaram isso hoje em dia? Eu acho que é meio diferente hoje em dia. Eu tô ficando velho, gente. Eu acho que tem uns aplicativos aí, que eu não vou falar o nome, é claro. Mas se os aplicativos quiserem depois fechar um contrato... Mas o mais importante saber, gente, é que depois que ela me deu o primeiro beijo, acabou. Já era. Já era o quê, Giovanni? Já largou mais o osso. Depois que deu o primeiro beijo, a gente começou a formar nossa família. Sim. Né? Mas você conseguiu largar o osso? Não. Então, a gente almoçou num restaurante que era muito chique pra mim. Porque, gente, imagina, eu trabalhava, ganhava, sei lá, R$1.800. E ele já era... Sabe aquela história, aquela música? Eduardo e Mônica. Nanana. Eu me sentia naquele nível, só que eu não era a Mônica, eu era o Eduardo. Que ainda tava lá no cursinho de inglês. É verdade que, gente, ela só comia arroz e feijão. Na época que eu conheci a Renata, ela só comia arroz e feijão. Ela nunca tinha comido um sapinho, uma rã. Imagina. Nunca tinha comido uma rã. Não tinha comido nem comida japonesa. Que já comido rã? Doido. Ela comeu rã na manteiga. Foi bom? Foi muito bom. Mas isso foi depois de alguns... Uns anos. 1 ano mais ou menos. Uhum. Tá aí como nós conhecemos. Ou seja, depois disso, é lógico, a gente não começou a namorar, porque eu já tinha saído de um relacionamento, de um casamento, e eu tinha muito medo de, sei lá, de não dar certo de novo, entendeu? E aí magoar minha família de novo, porque eu achava que eu tinha magoado demais, me separando e tudo mais. E aí foi bem difícil, porque a gente meio que ficou namorando escondido. Não é, Giovanni? Mas a minha mãe, como não é boba nem nada, a primeira vez que ela viu o Gil, ela já sabia que tinha alguma coisa. Que foi, acho que na minha formatura, né? Não, foi na festa da Naná, não? Não lembro agora. Ela tinha uma sobrinha, tem ainda, né? Porque a Naná, que era muito pequenininha na época. Eu adorava, porque ela era muito fofinha, assim, muito fofinha. Né? Beijinho, Naná. Todo mundo conhece a Naná.
Mas ela era muito engraçada. E ela adorava minha cachorra. Então acho que a sua irmã já tinha sacado alguma coisa. A minha irmã, eu não sei. Lena era meio desligadona. A Naná Mas- não era desligada, ela abriu o armário. A Naná, ela pensava que o Gil era namorado de uma amiga minha que chama Amanda, que eu acho que eu nunca nem contei essa história pra Amandinha. Porque eu falei pra Naná, na época eu não entendia que não era legal mentir pra criança, né? E aí eu falei pra ela que o Gil era namorado da Amandinha. Você acabou de contar, não acabou de contar, né? Mas faz parte, gente. Revelação de segredos. Depois eu entendi que a minha felicidade bastava... Eu que tinha que ir atrás e eu que tinha que escolher o que eu queria. E as pessoas que me amam de verdade com certeza entenderiam. Meus pais, a Naná, todo mundo. Mas a sua mãe sacou mesmo. Mas a minha mãe Na pegou... formatura ela pegou na hora. Ficou brava pra caramba comigo. Nu! Só com você? Nu! Ela não queria nem ver pintado de ouro esse daqui. Não mesmo. Mas não era só minha mãe que não queria, não. Não. A mãe dele também não queria. Isso, minha mãe, nossa, minha mãe tratava você tão bem. Como é que é? A primeira vez que a mãe dele me viu, a gente tava sentado numa mesa, almoçando com os amigos. Ela virou e falou assim, o pessoal tava falando de signos. Aí, amo você, viu, dona Elô, se estiver me vendo e me ouvindo. Isso mudou, Mas na época, isso mudou, gente. Isso muito. mudou Eu muito. vou contar Hoje- pra vocês. Hoje é apaixonada com a É. Renatinha. Hoje eu sou a nora preferida, que a Claudinha e a Não Vivi exagera. não ouçam isso. Não exagera. E aí, gente, nessa mesa de almoço, ela virou e falou assim: pessoas, mulher de escorpião não presta. Não, Eu mas sou de escorpião. É difícil demais. É difícil Nossa. demais. E aí meu amigo provocava. Dona Luísa, é verdade, né? Provocando. Aí no final ela falou assim, essa daí é de escorpião, né? Todo mundo rindo, porque todo mundo sabia, entendeu? Inclusive ela, que eu era de escorpião. Ou seja, o menino dela, o André, que é de escorpião, Aham. o André é de escorpião, o Meu filho irmão. do meio, Meu irmão. que o Gil tem 2 irmãos. Mas o homem pode ser escorpião, a mulher não. Mas ela falou, o homem é maravilhoso. Quando o homem é de escorpião é maravilhoso, mas a mulher, não. Difícil demais. Fiz demais. Difícil demais. O pessoal de BH fala assim? Ela tinha Difícil razão. demais. Ela tinha razão. É um trem complicado. Trem doido. É um trem doido. Meu pai está misturando Nordeste com Minas Gerais. Mas eu sou nordestina, né? Então, tá valendo. E, gente, conta um pouquinho como que é formada a sua família. Nossa, gente, minha família é gigante. É uma família muito grande. Meu pai casou 2 vezes também, né? Então eu tenho, na verdade, 5 irmãos. 3 no primeiro casamento do meu pai. Tudo homem. Tudo homem, não. Meu pai teve uma mulher. Mas ela faleceu no parto da minha mãe. Que inclusive foi, acho que um maior impacto na vida da minha mãe, acho que foi isso. Porque ela queria muito uma menina e não só teve homem. E meu pai teve os 3 filhos no casamento com a minha mãe. Então eu tenho 2 irmãos que são mais próximos, né? Que são irmãos, assim, daquele círculo ali de pai e mãe. Que é o Cláudio, que é um médico, e o André, que é um advogado. Então essa é a minha família, assim. Eles também têm seus filhos, né? Ambos têm 2 filhos. Eu sou o único que tive 3. Não sei por que você teve 3, né, Giovanni? Eu tenho um A gente vai filho. falar sobre isso Ixi, mais pra frente. ixi. Porque se fosse por ele só teria um. Só o Gustavo. Não. Não, é verdade. não. Fala a verdade. Não é verdade. Quando você me conheceu, Quando você falou uma assim, vez a gente tava... eu não pensava em ter filhos. Aí você falou, eu quero. Aí a gente foi virando. Aí eu falei assim, beleza, um filho, tudo bem. Ela não tem filho. Não foi bem assim, não. Eu falei assim, foi. eu só vou ficar com você, só vou casar com você se você quiser ter pelo menos um filho. Porque eu não tenho filho ainda. Então, Como assim? Uhum. Já basta, eu já tenho o Gustavo. Uhum. Então, como? Aí eu É. concordei. Quando eu concordei... tudo bem. Concordou. Aí eu falei, quando ele concordou, eu falei, então a gente vai ter 2. Opa. Aí ele concordou também. Não. Sim. Não. eu Lá falei. na época você concordou. Depois que a gente teve a Lara, que a gente vai falar também sobre a gravidez da Lara, aí ele mudou de ideia, mas antes eram pra ser 2, sim, Giovanni. 2, Gelap. o Gustavo e a Lara. Falando na Lara, vamos contar pro pessoal como que foi ter um primeiro filho. No segundo, né? Você, no seu caso, um segundo. Qual que foi, o que a gente pensou assim na época? Por que ter filhos? Quer começar? Acho que você foi o principal origem inicial, né? Porque eu já tinha o Gustavo, só que eu não tinha acompanhado todo o crescimento do Gu, né? O Gu, eu me separei da mãe dele, ele tinha mais ou menos uns 3 anos e meio. Então, assim, eu não consegui ver o crescimento dele no dia a dia, né?
Eu sempre estive presente, a gente sempre viajou junto, a gente sempre estava junto. Ele foi morar conosco aos 15 anos de idade aqui em São Paulo, ele veio para cá, mas eu não acompanhei a infância dele. E a Renata tinha esse sonho da maternidade. Então, como eu concordei, né, de ter filhos, a gente planejou bonitinho, né? A gente tentou se estabelecer, morar num apartamento, a gente fez as coisas de uma forma bem planejada, para que quando viesse, a gente estivesse preparado, ou achávamos que estávamos preparados, né? A gente não estava preparado, na verdade. Nem um pouco. Nem um pouco, mas a gente achava que estava preparado. Então foi assim, foi um processo bonito, muito legal, né? Teve até alguns momentos muito especiais na gravidez da Lara, né? Sim, marcantes. Bom, como ele disse, realmente, a gente se planejou, mas esse planejamento ele foi muito pensando financeiramente falando. Uma vida física. Da gente ter um lugar, uma casa, né, um lar para criança, sim. seguro, com espaço. A gente pensou muito se a gente teria condição de pagar uma escola boa, porque tanto ele quanto eu, a gente trabalhava em empresas. Sim. Então a gente se planejou mais financeiramente, materialmente falando. Mas internamente, a gente não estava nem um pouco preparado, assim. A gente começou a se preparar já quando ela já estava, né, quando eu já estava gestando já. Uhum. Porque aí começaram a vir. Eu nem conhecimento, assim, de gravidez em si, eu me preparei. Sim. Eu não fui buscar, a gente tipo... leu um livro, né, para não falar que a gente não fez nada. Eu li aquele... Nana Neném. Nana Neném, eu li... li Crianças Francesas Não Fazem Manha. Sim. Foram 2 livros. Foram 2 livros, na verdade. Eu odiava ler, mas eu li. Porém, gente, quando a gente tá gestante, o corpo da mulher, ele se transforma e a gente passa por diversas mudanças que são naturais, sabe? Nossa, eu achava ela grávida um espetáculo. E eu já não me achava. Ela se achava feia, eu achava ela linda. E ela toda traumatizada, eu achava aquela barriga... Nossa, tem várias fotos, assim, com as barrigas, assim, espetaculares. Ele comendo minha barriga, né? Eu comendo... Nossa, dava vários beijos. Eu gostava muito daquela barriga. Nossa, muito gostoso. Agora, você não contou, né, como é que você descobriu que você estava grávida? Não. Mas ela chorava. Ele tá querendo que eu vá chorar. O que acontece? O seu Délio, que é o pai do Gil, que já faleceu, ele estava com uma doença, né, nos últimos... Ele fez 80 e ele começou a apresentar características, né, de um tipo de demência, né? Ele começou a se desligar, eu digo. Começou a se desligar desse mundo, assim, vamos colocar assim. E ele estava, já nos últimos dias, assim, nos últimos meses antes dele falecer, ele virou para ela e falou: você quer ter filho, né? Lá em Belo Horizonte, ele deitado na cama. Aí ela começou a rir: sim, eu quero ter um filho, né? Aí o que ele falou para você? Não, na verdade ele falou assim: você sabia que eu vou trazer uma criança para você? Ele usou esse termo: eu vou trazer uma criança pra você. Isso de mão dada, assim, com ela, assim. Aí ele falou, eu prometo que eu vou... Tipo assim, eu tô fazendo um trato com você que eu vou trazer uma criança pra você. Porque ele sabia que eu queria, né? Ele tinha confirmado antes. E ele também queria muito. Ele queria muito, sim. Né? E isso ficou. Aí passou algumas semanas e ele faleceu. E aí a gente tava em Gramado. Numa viagem ali, tranquila, de casal. E no último dia, a gente tava tomando café da manhã no restaurante, no refeitório ali do hotel. E o Gil levantou pra pegar alguma coisa. E quando ele levantou, eu vi um senhor de costas pra mim, com uma menininha. E eu via que era uma menininha, porque ele levantou ela assim. E a cabeça, assim, o corpo, era o pai dele. Aí quando eu voltei pra mesa, ela tava chorando. Aí eu tava chorando muito porque na hora eu senti assim, eu tô grávida. E quem trouxe a Larinha pra mim foi ele, né? Quem trouxe essa bebê pra mim foi ele. E eu tinha certeza que era uma menina. Certeza, porque eu vi. E nesse dia foi muito, assim, emocionante, sabe? Eu chorei muito. Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia nem contar pra ele. Quando eu fiz alguma besteira, né? Já tava preocupado, já. Homem faz besteira, mulher quando chorar, homem já fez besteira. E... foi bem bonito, assim. Foi bem bonito. E aí eu fui fazer o teste de farmácia, a gente voltou pra casa e realmente eu tava grávida da Larinha.
Mas foi uma gravidez muito tranquila e Tirando os feliz. enjoos. Gente, uma receita pra vocês, anotem aí. Nada mais gostoso que tomar um café da manhã com ovo, com limão. Você pega o limão, espreme o limão assim no ovo e come o ovo. E fica uma delícia, não é verdade? Muito bom, gente. Quando a gente tá grávida, a gente tem uns desejos meio estranhos, assim, mas que são maravilhosos, entendeu? Hoje eu não comeria, mas Sorvete, né? no dia lá, sorvete eu não tomava, não gostava de doce nenhum. Mas aí a única coisa que aliviava, Era um... nossa, entrou um negócio da pipoca. Eu sei, tem uma aqui no meu, Tem no meu dente. tem uma aqui na minha gengiva. Eu tô quase Olha pegando um isso. palito, fazendo assim, ó. E olhando pelo reflexo ali. Ou seja, depois disso, Gil, o que aconteceu? Aí a gente tinha tudo planejadinho, né? Ah, vai ser uma vida maravilhosa. A gente tava morando numa casa bem bonita em São Paulo, com empregada. Tudo tranquilo. Eu trabalhava numa empresa muito boa, ele também. Sim. E na minha empresa ia ter creche pra Lara ficar o tempo inteiro lá pertinho de Ela mim. ia Eu ia curtir o poder primeiro com a versão da Lara. amamentar a Lara durante 1 ano, se eu quisesse, ou mais, entendeu? Eita, mais. Poder sair do meu trabalho, porque a creche era dentro da empresa. Aí, Aí, a minha empresa chamou pra gente ir pra França. Eu recebi um convite para uma posição em Paris. E aí a gente conversou e decidimos aceitar. Gente, eu tinha feito o quarto da Lara toda, eu pintei o quarto, eu coloquei as molduras. Eu gastei Muito vários trabalho. domingos pintando um quarto para ela, com pano móvel. Tipo assim, imagina um quarto de princesa. era Acho que ela ficou no quarto de 3 meses. 3 meses ela ficou. 3 meses a gente já viajou, a gente foi pra França. Quando ele veio com a novidade, eu não fiquei assustada, assim, sabe? Eu tinha conversado com um casal dos nossos amigos, Simone e Marcelo, que foram pra França e a gente foi na despedida deles aqui no Brasil. Isso era legal também. A gente sempre usava nossos amigos que estavam passando por experiências similares para entender como é que seria a experiência. Então eu botei ela para falar, né? Fala com a Simone, fala com o Marcelo, para entender como é que é a vida na França. Porque uma coisa é você viajar como turista, outra coisa é você morar. Com certeza. E é por isso que esse podcast existe, porque eu já provei diversas vezes que conversar com pessoas que estão em situações parecidas com as quais eu vou passar, ou que eu estou passando, me ajuda a viver de maneira mais feliz, sabe? Porque as pessoas têm conhecimento, cara. Sabe? Elas já viveram, elas já passaram, elas conseguem falar, dar o caminho das pedras e dizer o que é melhor e o que não é legal fazer. E eles ajudaram muita gente, Muito, né? Mesmo lá. Muito, eternamente grata por, Beijo, Marcelo, beijo. sabe, beijo. Ou seja, já tinha conversado um pouquinho com a Simone na despedida e depois eu entrei em contato com ela e fiquei perguntando tudo, como era viver lá na França, como que ela fazia com a questão do clima, porque é muito frio e eu não gostava do frio, como era a questão do idioma, se ela tinha arrumado trabalho, como que seria trabalhar, ou seja, em todos os aspectos. Ela tinha um filho que era mais velho, é lógico, a Lara tinha só 3 meses, ela tinha um filho já de 15 ou 16, alguma coisa assim. Mas eu perguntei também sobre a maternidade e tudo mais, escola. Giovanni, assim, tipo assim, fez um mergulho pra descobrir como que era a educação na França, quais eram as melhores escolas, como que tinha que fazer. Ou seja, a gente meio que dividiu as tarefas, assim, ele foi mais no que ele achava mais importante pra ter conhecimento e eu também. Morava perto de casa. Que perto de casa, quando a mulher tá desesperada, você consegue chegar mais rápido. Isso aconteceu várias vezes. A gente, na verdade, o que eu pedi pra ele, né? Fiz alguns tratos, assim. Primeiro que eu pedi... Um micro e uma câmera. Pra quê? Pra transformar e fazer o canal. Transformar meu canal em um negócio, porque eu já tinha esse canal aqui. Porque ela sabia que não ia formar emprego. Normal, um emprego tradicional, né? Porque eu ainda não Rapidamente. tinha fluência Não no falava idioma. francês e tinha uma criança que não tinha creche. Porque Exato. lá não ia ter creche. Não ia ter crédito, porque eles só dão crédito pra quem já está trabalhando. Então a partir dos 3 que vai pra escola. Ou seja, eu, é lógico, me preparei também pra viver essa parte profissional, sabe? Porque eu não queria abandonar de vez. Eu não queria... Não era uma questão de depender dele, que isso não me incomodava. Depender dele financeiramente não me incomodava de jeito nenhum. Mas eu sabia que se eu ficasse em casa só cuidando da Lara e cuidando da casa, eu ia ficar frustrada, E sabe? ela ia me matar. E eu sou uma pessoa muito agitada, eu faço muitas coisas. Liana, Renata. Eu
faço muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, pra mim, uma vida calma ia ser muito traumatizante, sabe? E aí eu achei que ia influenciar na minha adaptação. Eu poderia não me adaptar tão rápido, ou eu poderia não me adaptar se eu não tivesse uma profissão, sabe? Aí eu fiz o trato com ele. Que a gente morasse perto. Que a gente do meu morasse trabalho. perto do trabalho, porque eu falei, vai que acontece qualquer coisa, como que eu vou pro hospital? Como que eu levo a menina pro hospital, sendo que eu não falo francês? E eu falava francês, então isso ajudaria qualquer eventual E problema. toda viagem que ele fizesse, a gente ia fazer juntas. Isso é verdade. Isso foi um outro trato, porque assim, trabalhava numa empresa que tinha vários países europeus. Ele viajava muito. Então eu viajava, sei lá, cada 2 meses a gente tinha uma viagem. Mas isso foi muito legal, porque a gente conheceu durante, acho que, os primeiros 3 anos, antes da pandemia, todos os países para qual eu fui, e a Renata estava junto com a Lara. Então isso também foi muito gostoso, né? Porque estavam sempre juntinhos, coladinhos. Sim. Ou seja, foi muito tranquila essa nossa mudança para a França. A adaptação também, não vejo como algo que... É lógico, gente, a gente enfrentou um monte de dificuldade, né? Teve um monte de coisas que não eram tão simples de resolver. Ele se estressou várias vezes que teve que ligar nas operadoras. Imagina pra ligar numa internet. operadora telefônica e ficar 30 minutos esperando pra falar com alguém. Aí a pessoa fala pra você, a pessoa não entende o seu francês, porque o francês meu era muito ruim, e ela desliga na sua cara e você tem que ligar tudo de novo. Mas a gente já estava preparado, entendeu? A gente Eu já sabia sabia, que ia porque o Marcelo e a Simone já tinham falado, Que isso ia sabe? acontecer. De todas essas dificuldades pequenas que a gente ia enfrentar. E tava tudo bem, a gente conseguiu superar. Sim. Mas eu tinha a Lara pequenininha, e aí eu falei, e agora? Né? Como que eu planejo minha vida daqui pra frente? Não só nessa questão do profissional, porque estava bem encaminhado, eu tinha certeza que meu canal ia decolar, assim, que eu ia ser muito conhecida no Brasil. Eu não tinha dúvida, a Simone é testemunha. Ela me pegou no início do canal. Não é nada, né? E eu falava pra ela, até hoje ela me fala, Rê, eu acho incrível, porque eu não esqueço, eu olho você hoje e eu não esqueço aquele dia que você me virou pra mim e falou, eu ainda, escreve-se, eu ainda vou ser muito conhecida no Brasil e no mundo. Ó. E eu não tinha nada. Mas eu não tinha dúvida da minha capacidade, assim como eu não tenho dúvida da capacidade de vocês de alcançarem qualquer coisa que vocês queiram também. E ele não acreditava muito em mim, né, Giovanni? Na verdade, eu desconheci o mundo, até hoje eu desconheço, né? Eu sou uma pessoa que trabalha em empresas tradicionais há muitos anos, quase 30 anos. Então, assim, eu não conhecia o mundo do YouTube, eu não conhecia essas redes sociais. Até hoje eu utilizo muito pouco desse meio. Então, para mim era um desconhecido. Eu só fui descobrir o potencial do canal quando a gente veio para o Rio de Janeiro, né, naquele aniversário de 15 anos da Lohane. Da Lohane, que eu conheci aquele casal lá de Fortaleza, né? E aí Me ajudou demais. que ele foi contando um pouco da vida dele, que ele largou tudo para poder investir no canal. Ali eu percebi, na verdade, sim, o potencial que na verdade, a exposição é uma exposição mundial. Ou seja, percebam como o convívio, essa coisa de conversar com o outro e ouvir a história do outro, ajuda a gente a deixar de ser ignorantes em alguns aspectos. Porque é isso, quando a gente não conhece, a gente não sabe, não conhece as verdades, a gente não tá fazendo por mal, entendeu? Ele não sabia, ele não conhecia, então... Isso que a gente chama de ignorância, né? É. Não é uma ignorância do ponto de vista, é uma ignorância De ruim, entendeu? A pessoa ser ignorar aquele conhecimento. Então eu Exato. ignorava aquele conhecimento. Então eu era um ignorante nisso. Então eu tive que começar a descobrir o potencial e só ali realmente eu podia dizer que eu dei um suporte maior para a Rê, porque até então eu achava que era um hobby, eu achava que era uma coisa assim, tá gravando aí, tá gravando. Porém, eu fazia vídeo todos os dias, né? Então imagina pra ele ter que olhar pra mim, trabalhando igual uma louca, porque Todas dá as viagens, trabalho, todas as viagens. ela Eu não saía deixei, com a eu câmera não na deixei mão. de filmar nenhuma. Ela nenhuma. pesquisou, inclusive, como é que ela fazia uma prótese, assim, pra arrancar a mão e colocar a câmera. Brincadeira. Que horror! Que horror! Mas não seria ruim, não, viu? Mas aí ia ter que fica a dica aí. Ia ter que botar uma prótese com dedos, né? É, Tipo, com dedo na mão. cada dedo seria uma câmera. Sabe aquele show do Truman? Eu adoro aquele filme. É igual o show Não. do Truman. Você lembra do filme, sim? Truman? Não. Truman, que é um cara que tem a câmera em todos os lugares, e aí ele fica num lugar fechado, e a vida dele é toda controlada, um monte de propaganda.
Só ele que não sabe. Todo mundo sabe que é um programa de TV, menos ele. Eu nunca assisti esse filme. Você assistiu com Gente, quem, Giovanni? Ixi, ferrou. DR. Com quem que você assistiu, seu Sabe cara o que é o de pau? pior? A memória dela não é boa, gente. Lembra lá do início? Não é boa. Mas eu tenho certeza que não assisti esse Você filme e já agora fiquei assistiu? curiosa pra assistir. O filme é sensacional. Então vamos assistir. Tá bom? Aqui vai ter dica também de filme, tô zoando. Tá, e Que aí mais? depois, a gente lá, meu canal decolou. Graças à Irlânia, graças a... Primeiro a mim, né, que me Sim, seu dediquei, passo. tudo. Que fui atrás dela pra fazer uma parceria. Chama Irlânia e Família. Como que era? Valentina e Irlânia. Eu não lembro o nome do canal certinho agora. É porque elas mudaram recentemente. Mas eu mandei um e-mail pra vários canais e aí alguns me responderam, dizendo que aceitava fazer uma parceria comigo. E ela foi uma das pessoas. E olha que incrível, o vídeo que ela me promoveu, que ela colocou, ela olhou meu canal inteiro, ela disse que amou. Até hoje ela assiste. Ou possivelmente ela vai assistir esse podcast. Ela falou assim que ela amou, que ela ficou apaixonada por mim, pela Lara, pela nossa família, por tudo que eu tava construindo e que ela queria me ajudar. Olha o desejo da mulher. E aí ela fez ela divulgou no final do vídeo dela, dizendo que mostrou meu canal lá na TV e falou assim que ela tinha conhecido, que ela tinha amado e que era para as pessoas também conhecerem. Esse vídeo dela viralizou. Hoje acho que tem 50 milhões de visualizações. É um negócio assim absurdo. Ou seja, quando viralizou meu canal, pá. Subiu. E aí, como eu fazia vídeo todo dia, sem pausa, não teve como não manter essas pessoas e não teve como também o algoritmo não divulgar para mais pessoas. Aí eu já tinha uma profissão, porque eu vi que realmente ali eu comprovei que ia ser profissão, porque nessa época eu já comecei a ganhar mais do que eu ganhava no Brasil. Sim. Aí ele ficou tipo assim, oi? O quê? Peraí. Eu ia realizar o meu grande sonho. Qual que é o seu grande sonho? Ah, eu ia virar gigolô, gente. Mulher me sustentando, eu lá na piscina. Que sonho, gente. Mas isso ainda não aconteceu. Não aconteceu porque o pessoal não dá like nos Exatamente. vídeos. Não Vocês não assistem entendeu? o suficiente. É verdade. Ou seja, botando a culpa em vocês. A gente Até parece que eu tava consegui ficar sem trabalhar, né? num momento muito bonito, assim, da nossa vida, muito tranquilo, a gente já tava adaptado. Oi? Pode continuar. Eu ia te cortar. Ah, da pandemia, Aí veio a né? pandemia. Mas a gente veio a logosofia depois da pandemia. Primeiro veio a logosofia. Sim. E aí, o que aconteceu? Conta pro pessoal um pouquinho como que foi essa questão da logosofia. Na verdade, assim, o meu irmão e a minha cunhada, Cláudia e Cláudia, estudam há muitos anos porque os filhos estudaram no colégio logosófico lá em Belo Horizonte, lá no Funcionários. E aí, o meu irmão tentou me levar várias vezes em várias reuniões para eu conhecer essa ciência de autoconhecimento e do saber e, posso falar a verdade, nunca me tocou para eu começar a estudar, para se auto-investigar, eu diria assim. Então, assim, eu nunca dei muita atenção. Li um livro ou outro livro, porque eu gosto de ler, ao contrário da Rê, eu adoro ler. No final das contas, fomos para a França e não demos sequência. E aí a Renata começou a estudar. Agora você fala. Foi. A gente veio pra uma viagem no Brasil com a família dele. Sim. Então, com a Claudinha, com o Cláudio, com a Viviane e com o André, os dois irmãos. A minha sogra e meu sogro. Não, meu sogro não tava mais, desculpa. Já tinha falecido. Com a minha sogra. A gente foi pra Bahia. E nessa viagem, eu tive um desentendimento, assim, com ela. E eu fiquei muito chateada. Porque eu não gostava realmente, assim, de me desentender com as pessoas da minha família, sabe? Eu sempre me sentia muito mal depois que eu falava algumas coisas que magoavam eles. E aquele sentimento, eu não queria conviver com aquilo, sabe? Eu tinha certeza que deveria existir algum curso, algum treinamento que me ensinaria a me controlar emocionalmente falando. Então, eu fiquei reparando na minha cunhada, na Cláudia, como ela tratava a minha sogra. E como elas tinham um relacionamento que era bom, assim, sabe, respeitoso. E como que a Claudinha, ela não era uma nora que deixava a minha sogra fazer ela de boba. Não. Ela sabia se impor, mas de uma maneira muito gentil, dócil, educada. Aquilo pra mim era um exemplo de uma pessoa que eu queria ser. E eu ficava pensando assim, como ela consegue fazer isso? Porque a mãe dele, gente... Era maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe não vai ver o podcast, mas se vê, beijo, mãe. A mãe dele era maravilhosa. Todas as pessoas são maravilhosas. Só que tinha alguns pensamentos na cabeça da mãe dele que já eram muito fortes.
e que também faziam ela fazer coisas que eu tenho certeza que ela não queria, sabe? Então, nesse dia, eu decidi que eu ia perguntar pra Claudinha o que ela fazia pra conseguir. Parênteses. No início da relação da Cláudia com meu irmão, ela passou pelas mesmas dificuldades que a Renata passava com a minha mãe. E ela conseguiu virar esse ciclo, transformar numa relação virtuosa. E a gente não sabia como ela tinha feito, né? Aí você perguntou. Ou seja, de novo, vocês percebem, né? A gente comprova o quanto é importante isso aqui que a gente tá fazendo. Porque foi numa conversa com o irmão dele, com a minha cunhada, que eu comecei a descobrir a logosofia. Que foi a ciência que me ajudou a ser quem eu realmente quero ser. E, principalmente, me ajudou a conviver bem em família. E não foi só com a mãe dele. Eu considero, assim, muito que eu, depois da logosofia, consegui ser melhor filha pra minha mãe também. Sabe? Parênteses. O mais engraçado, ela foi lá e disse que se interessou por começar a estudar. Isso. Né? Aí, o que aconteceu? O Cláudio me falou, a Claudinha me falou também que era um trabalho diário que eles faziam, era um estudo diário que eles faziam, que não era fácil, mas que mostrava resultados muito positivos. E aí, eles me apresentaram a logosofia. De uma maneira muito clara, assim. Eles falam que eles já tinham falado da logosofia pra mim várias outras vezes, mas eu não tinha me tocado. Eu sei que pra mim tinham falado, eu vi todas as vezes. Ou seja, aí eu falei pra Claudinha, mas será que eu consigo estudar estando na França? Porque pra mim a logosofia era só no Brasil, e não é, gente. A logosofia, ela tá em diversos países. E eu fui atrás, com as informações da Claudinha, e comecei a estudar com o pessoal de Barcelona em espanhol. E eu fiz só uma preparação, assim, porque o curso, né, é uma escola, a logosofia é uma escola. Então tem uma fase que é de informação, que eles explicam como é o estudo, o que você tem que fazer para estudar, né, o método, tem uma metodologia. E depois tem a preparação, que é um mini curso para entender já, para começar a estudar alguns conceitos, como a vida, o tempo, Deus, para depois eu decidir se eu quero ingressar ou não. Se eu quero me tornar uma aluna oficial da logosofia ou não. Agora, brincadeiras à parte, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram aquele pensamento que fala assim, pau que nasce torto, morre torto? Uhum. Eu sempre ouvi esse pensamento, essa frase que todo mundo fala que ninguém muda. E aí, ela começou a estudar. E eu não estava estudando, ela estava estudando sozinha. A gente tinha algumas discussões, como casal, como todo casal tem, e essas discussões começaram a parar. Aí eu falei assim, que trem é esse? Em mineirês, né? Como assim ela não tá mais reagindo para algumas coisas? Aí ela me falou assim, porque eu tô estudando, eu tô tentando melhorar. Eu falei assim, isso não existe. E aí eu comecei a estudar também. Eu falei assim, quero entender, por curiosidade no início, assumo, porque ela tá conseguindo fazer essas mudanças, de onde está vindo isso. E aí eu comecei a estudar em paralelo com ela, pra gente poder... E eu vi, depois que comecei a estudar, eu nunca mais saí, né? Depois que a gente começa a perceber que dá pra mudar a si mesmo, que essa frase, pau que morre torto na torce, é uma falsa frase, é uma falácia, né? Uhum. Como você aprendeu no curso, né, de pedagogia. É muito bom, porque você começa a perceber que dá pra mudar coisas em si mesmo que melhoram o ambiente familiar, as amizades e tudo na vida. Percebam que não é uma mudança que é pro outro. Sim, reflete na vida do outro, mas a mudança era pra mim. Sim. Eu ficava triste depois das discussões. Eu passava perdia horas do meu dia, da minha noite, chorando, nervosa, com raiva, com mágoa. Não era bom pra mim aquelas situações, de não conseguir conviver bem com as pessoas. Então, a partir do momento que eu mudei a maneira como eu me colocava diante das situações, eu fiz um bem danado pra mim e, consequentemente, mexeu com as pessoas que estavam ao meu redor. E ele começou a estudar. E depois disso, é lógico, a nossa vida ficou muito... Eu considero, né? Não sei você, mas eu considero que, a partir desse momento, a gente começou a viver dias muito mais conscientes e felizes. Sim. Bem, a pandemia, por exemplo. Eu gosto da pandemia porque... Ai, sem derrubar. A pandemia, a gente conseguiu conviver, eu, a Rê e a Lara. A gente se divertia, eu conseguia controlar o tempo do que a gente ia fazer. A gente não viveu a pandemia de uma forma estressante, apesar de tudo que aconteceu em volta, né? A gente conseguiu, em família, uma solidez de
convivência, a gente fazia coisas com a Lara, brinquei de quebra-cabeça, a gente fez muita coisa. A gente aproveitou o tempo de uma outra forma. Sim. Eu acho que se não fosse nossos estudos, nós não conseguiríamos passar da forma feliz como nós passamos. E foi tão bom porque a gente realmente entendeu que aquilo era uma oportunidade pra gente se fortalecer como família, porque tava em casa, imagina, conviver assim o tempo inteiro, 24 horas, é mais difícil, sabe? O marido que é maravilhoso, é mais fácil. Né? Claro, cadê esse marido? Tô brincando. Eu tô procurando também. Então, a gente entendeu que aquela era uma oportunidade pra gente se conhecer mais, Sim. sabe? Se melhorar mais em família mesmo. E foi muito boa. Detalhe é que antes da pandemia, eu pedi um segundo filho. Sabia que... Claro que vai vir. Ele existe, gente. Sabia Faz que- parte da nossa família, não é, gente? A gente tem que contar a história toda, Giovanni. Ah, começou. Vamos ver agora, vamos lá. Blá. Para os pais que não querem ter mais um filho. Isso aí. Essa parte é importante. Que minuto que tá? Nós estamos no minuto 55, quase 56. Nossa senhora. Ou seja, eu queria ter um outro filho. Eu tinha certeza que a nossa família não podia parar em só uma criança. E aí eu fui falar com o Giovanni. O que aconteceu, Giovanni? Hã? Quando eu falei, Gil, eu quero um outro filho. Hã? Vou até comer uma pipoca enquanto você fala. Hã? Ah, eu achava que nós não deveríamos ter mais. Tava traumatizado? Não estava traumatizado. Tava, sim. Não estava traumatizado. Eu só sei que... Vamos lá. Vamos ser sinceros. Os filhos, eles dão um trabalho muito grande em termos de tempo. Eu já tinha... Seria meu terceiro filho. E eu sei que você tem que... Primeiro mês, para a mulher é muito desgastante, mesmo com ajuda, mesmo o homem ajudando um monte. Para a mulher fica bem cansada, porque exige muito, realmente, a amamentação, as noites sem sono, entre outras coisas. Os primeiros 6 meses muda a vida completamente. E eu achava a França um país bem difícil para ter filho. Porque você não tem uma série de coisas que nós temos no Brasil de suporte. A gente não tinha família para ajudar, amigos que podiam ficar com as crianças. Era difícil. Até na própria pandemia. Você não podia ter a Lara dentro do hospital com a gente, porque você não podia ter visita. Então tinha muitas restrições que eu sabia que iam ser lutas de adaptação. E eu tinha esse receio de falar, não, mais um filho, acho que preciso de mais tempo, tem que preparar mais. Só que a idade, né, gente, além disso, eu já estava com meus 43 anos, 45 anos, na verdade. 45. Então, assim, eu lembro que meu pai me teve também para os 44, mais ou menos, foi o último filho. E eu sei que é difícil em termos de energia do pai para conseguir acompanhar uma criança ativa. Então, eu também me preocupava com a minha idade e como é que seria. Então, assim, eu tinha vários pensamentos que não olhavam os pontos positivos, olhavam muito mais os trabalhos e as lutas do que o benefício que eu teria. Então, essa é a verdade. Eu analisava muito a questão pela parte mental, que eu costumo dizer, pela parte racional, e pouco pela parte do sentir. E o que te fez mudar de ideia? Porque eu não tive um filho sem o consentimento dele. Simplesmente porque ter um filho com o marido querendo o filho também já é difícil. Então eu não me imaginava, porque se eu quisesse eu engravidava sem ele saber, mas eu não me imaginava nessa situação. Primeiro que eu achava desrespeitoso pra ele, com ele, e segundo porque eu sabia que eu não ia poder contar com ele, sabe? Ele tinha que querer pra ele realmente entrar nessa comigo de todo o coração dele, com toda a força que ele tinha pra fazer o negócio funcionar. O que te fez mudar de ideia? Acho que a Lara, primeiro para começar, porque a Lara queria muito um bebê. Tem até vídeos, né, que ela fala, eu quero um bebê, me dá um bebê, papai. E eu acho que, assim, eu me permiti sentir, na verdade, mais coisas. E eu vi que seria, do ponto de vista de família, seria muito bom. Para ela seria muito bom. Até porque quando você cresce muito sozinho, você pode ter tendências a achar que tudo gira em torno de você. Quando você tem um outro ser, você divide as coisas, então isso gera um outro ambiente. Mas eu tinha certeza que a Lara ia curtir muito essa parte, e eu também. Eu não sei, eu acho que eu senti alguma coisa diferente vindo. E você comprovou?
Nossa. Que ele é diferente? Gente, Como que é o seu relacionamento com o Lian hoje? gente, o Lian nasceu, acho que vocês não sabem essa história, vocês sabem, talvez a Renata tenha falado em algum vídeo, não sei, porque eu não assisto o canal, Ah lá, que bonito, não? assumida assim. Muito bonito. Eu assisto algumas coisas, mas eu não assisto todos os vídeos. Porque ficar muito tempo assistindo. Com certeza ele vai ter tempo no futuro pra assistir. Ah, com certeza. Quando as crianças estiverem grandes. Aí a gente não vai ficar estiverem mais aqui, a gente vai ficar A gente assistindo. a gente já fez isso algumas vezes. Mas na verdade, assim, quando o Lian nasceu, a Renata, que fez uma cesárea, né? Mesmo que seja uma cesárea diferente na França, ela fez uma cesárea, ela ficou o quê? 2 horas em processo de recuperação no centro, no bloco cirúrgico. E o Lian ficou só comigo. Aí a menina falou, tira a camisa, pode ficar com ele e deixa ele dormir em cima de você. Eles fizeram pele a pele, sabe? Pele a pele, Eu assim. também tava assim. E ele ficou comigo, só eu e ele na sala. Ele dormiu aqui, ele chegou a mamar um pouquinho antes de sair do bloco cirúrgico. Ele veio pro meu colo e ele dormiu. Ele ficou mais ou menos umas 2 horas dormindo, escutando o meu coração. E isso até hoje ele faz. Até hoje ele vai dormir. Pena que cresce, né? Vai crescer, ele não vai querer mais Continua dormir em cima de aproveitando, mim. gente, não pensa no futuro. Olha a ansiedade. Sabe o bichinho lá da ansiedade? É ele. A Lara fala, sou eu, mas é você. Ela falou que sou eu. E aí até hoje ele dorme em cima de mim, ele sai da cama dele, vai, dorme aqui, dorme literalmente, ele apaga. A minha relação com ele, eu vejo que é muito similar à relação que eu tinha quando o meu filho mais velho, ele era bem pequeno assim, que ele também brincava muito comigo, ele era muito próximo. E isso não tem preço. Isso é algo que hoje eu falo, ainda bem que eu mudei de ideia. Gente, é tão bonito a relação da Lara com o Lian. É tão linda, que assim, eu não tinha dúvida, sabe, de que seria muito bom pra nossa família ter mais uma criança. Dá trabalho, dá trabalho. Dá muito trabalho, mas eu via também que a Lara, ela precisava de um irmão, entendeu? Tem seres que precisam de um irmão pra... Eles estão brincando desde a hora que a gente Eles se começou. ajudam demais, ele ensina um monte de coisa pra ela e ela também ensina. Ela ensina pra ele ser dócil, ele ensina pra ela ser mais, né? Destemido. Exato. É Destemido. muito bonito, é muito bonito a relação Gente, dos dois. ele pede as coisas no restaurante. Ela tem vergonha de pedir, ele vai lá e pede. Fiquei pensando assim, como que seria a vida da Lara, que monótono, não ter um irmão pra roubar a mistura do prato dela, igual Sim. tinha os meus que roubavam Sim. da minha. O meu a gente fazia competição de peido. Brigava por causa do controle remoto. Não, ela tinha uma regra da minha mãe. Minha mãe era o seguinte, só tinha uma TV pros filhos, né? E eram os 3. E aí era assim, tá aqui o quarto de TV. TV tá aqui. Quem chegou aqui primeiro tem a direito à TV. Se essa pessoa saiu do quarto, perdeu o controle. Então o que você faz? Você faz o possível pra essa pessoa querer sair do quarto. O que você faz? Peida fedido. Gente, misericórdia. É a realidade de homens. 3 homens, gente. É óbvio que isso acontecia. Lá em casa eu só chorava, as minhas irmãs lembram. Só chorava. Quando roubavam minha mistura, quando não sobrava mistura pra mim, ou sobrava bem pouquinho, Ixi. porque eu era a caçula, assim, entre aspas, né, porque tem meu irmão que é mais novo. Vocês não me conhecem, não conhecem a formação da minha família Ela também, né? é id do Mas pai. eu tenho- gente. eu Ela é a predileta do Eu pai. sou, não é predileta. Olha lá, tá com o dente preto, que bonito! Vai, meu amor, limpa isso daí. Por favor, Giovanni. Não tá legal. Deixa eu ver. Tá lá ainda. Olha aqui, ó. Ou seja, vai. Então lá em casa, eu tenho minha irmã Milene, depois vem a Beth, depois sou eu e depois é meu irmão Juninho. E o meu irmão era muito atentado. Tadinho. Ele é um menino muito agitado e engraçado. Só que as graças dele não eram graciosas pra mim, entendeu? Eu não considerava que era algo legal, eu assim. sofri bullying minha vida inteira do meu irmão mais velho, gente. E eu sofri bullying a minha vida inteira do meu irmão mais Lógico, vai me novo. matar com essa. Eu tava deitada às vezes no sofá e ele vinha e peidava na minha cara, cara. Não, isso é E treinamento. ele tirava a cueca pra fazer. Isso é treinamento. Ele é muito sem noção. Isso é treinamento, Era sem noção, gente. tá? O Treinamento. Juninho é um homem, um responsável, pai de família, tem 2 filhas. Era treinamento pra você poder limpar o Lian quando ele vai no banheiro. Claro. Treinamento. Não adiantou de nada, porque eu morro de nojo ainda, sou nojinha. Eu já não tenho nojo de nada. E me conta uma coisa. Ixi. Se você... Não, você considera que os conhecimentos que você tem hoje pra conviver bem em família... Não, primeiro que você considera que você vive bem em família? Excelente pergunta. Na verdade, assim, eu acho que eu estou em evolução. Eu acho que tem muitos defeitos ainda, muitas, como a gente chama, deficiências, né? Muitas
muitos pontos a melhorar. Eu acho que é a razão da minha existência, né? Eu existo para poder corrigir esses pontos. Eu acredito que eu tenha melhorado muito nos últimos anos, mas eu ainda tenho muita coisa ainda para melhorar. Mas sim, a minha família, meu círculo, minha esposa e meus 2 filhos que moram comigo e meu filho mais velho, eu acho que a convivência ela é muito boa. Ela é muito boa. Aí agora, quando a gente amplia essa órbita para meus irmãos, para as pessoas que estão em minha volta, eu ainda tenho muita coisa a melhorar. Muitos erros que foram cometidos ao longo da vida que eu tento resgatar, mas que é um processo. E você acha que a logosofia te ajuda nisso? Ou você acha que você poderia estar aprendendo isso em outros lugares? Como que você vê? Olha, hoje eu não consigo falar de todos os locais, todos os lugares, porque o conhecimento que existe no mundo de diversos assuntos é muito difícil. Mas, assim, eu vejo que a logosofia, nos anos que eu tenho estudado, a cada vez que eu estudo com mais vontade e aplico, isso transforma a minha vida. Vou dar um exemplo simples, algo que eu comecei a fazer na França e que eu ainda faço até hoje. Eu chego do meu trabalho e eu não trabalho mais. Eu me desligo do meu trabalho. Eu me conecto na família onde eu estou. Eu dou banho nos meus filhos, eu faço comida com meus filhos, eu faço o café da manhã. Eu tenho uma alocação da minha vida, a gente fala tempo, né? Mas a alocação da minha vida, o tempo é a minha vida, que eu aloco para ficar próximo dos meus filhos, próximo da minha família. Essa mudança, ela só ocorreu quando eu entendi o sentido das coisas. Antes, eu tinha a tendência de chegar, ficar no telefone, ficar trabalhando, ficar mandando mensagem, abrir computador. Eu não faço isso mais. Aquele grupo horroroso dos seus amigos da faculdade. Os amigos da faculdade, beijo para meus amigos da faculdade. Beijos nada. Aliás, parem de mandar coisa que não presta não pro meu manda marido. mais, agora só manda política. Menos mal. É pior ainda. Nossa, nossa. Era terrível. Era terrível. Ela adorava. Ainda bem que o grupo evoluiu. Valeu, queridos. Mas assim, essa alocação do tempo é uma mudança que eu fiz para eu entender o valor disso. Até nos meus amigos, né? Eu tenho amigos que hoje eu tento cultivar e alocar o tempo, porque eu sei que o tempo é muito precioso. O tempo, na verdade, é uma parte da minha vida que está indo embora. E a gente não sabe o quanto tempo nós temos nessa existência. Então, na prática, a principal mudança foi aprender a identificar os meus próprios erros, meus próprios acertos, que a gente acerta muita coisa. Você saber o que você acerta e conseguir repetir os acertos é até mais importante. Se você tem uma vida só de acertos, na prática seria perfeito, né? Que não acontece ainda. Então, essa foi uma grande mudança de estilo de vida. Inclusive, isso eu falo no meu próprio trabalho. As pessoas no meu trabalho percebem que há essa mudança, onde eu aloco, eu falo, tchau, eu não fico enrolando para trabalhar, eu faço as coisas que eu tenho que fazer e vou embora. É algo que eu aprendi ao investigar a mim mesmo. Você se considera um pai participativo, um pai que realmente vive a paternidade? É essencial. Eu acho que, sim, meu filho mais velho, eu não consegui ter essa convivência na fase de 3, vamos dizer assim, até 15 anos com ele. Eu sinto muito falta disso. Seria algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de reconquistar, mas a gente não muda o passado, a gente reconstrói o futuro, a gente constrói o futuro, mas isso para mim é essencial. Um pai que não consegue estar próximo dos filhos, dar o banho, trocar uma fralda, fazer as coisas, esse pai, ao longo do tempo, vai perdendo a vinculação, a proximidade dos filhos. E aí, quando os filhos crescem e não há uma conexão entre eles, você já perdeu, você não volta no tempo. Você não volta isso atrás, você não consegue voltar e reconstruir. Quantos pais chegam lá com 50, 60 anos em fases de doença e percebem que perderam muitos anos da convivência dos filhos? Eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu dou muito valor, eu sou muito presente, tento ser cada vez mais presente para que justamente eu possa construir essa relação longínqua, né? Que é uma relação onde eu estou ajudando outros seres a também evoluir. Exato, isso que eu ia te perguntar. Você acha que qual é a porcentagem de importância que tem na vida da criança ter um pai presente, participativo e ativo na paternidade, na educação? Tudo, né? Na prática, assim, quem tem filhos, né, sabe que os filhos copiam tudo que nós fazemos. Tudo. Tudo que está à volta. Se você não estar presente, o que ele vai te ver como exemplo? Não é importante eu estar presente. O que ele vai levar para a vida dele futura? Se meu pai não está aqui, eu também posso não estar.
Se o meu pai está aqui, o meu pai mostra um exemplo de honestidade, um exemplo de respeito, um exemplo de tolerância, ele está vendo as ações concretas. Não adianta ter um discurso, falar, não faça isso, mas se eu vou lá e faço, o exemplo que a gente aprende na Lagoa Civil é o contrário. Então virar e falar assim, não pode fumar, mas eu vou lá e fumo, ele está entendendo o que é, mas então pode fumar, porque meu pai está fumando. Então na prática, nós somos os exemplos vivos que vão servir para a vida inteira. Eu vejo em ações do meu pai, né, que meu pai foi um exemplo de muitas virtudes, muitas coisas do que eu sou hoje, o que eu aprendi observando meu pai e repetindo as coisas boas. Também repito coisas ruins, porque eu ainda não consegui mudar esses pontos. Então assim, a logosofia, estar presente e ter uma paternidade presente é essencial para que nós tenhamos filhos que sejam mentalmente e sensivelmente saudáveis. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Se fosse para a mãe criar o filho sozinha, não existiria o pai. Deus fez tudo perfeito. Né? Verdade. E já que você tocou no assunto do seu pai, fala pra mim como que... A gente sempre vai ter um momentinho aqui pra gente falar de alguma dor que a gente passou. De dores que são mais doloridas, sabe? Dores a gente sente todos os dias, a gente passa... É muito mais dolorida. Porque, por exemplo, pra você, tipo, sei lá, você bate o carro, é uma dor. Mas você perde um pai, é uma dor bem mais dolorida. Como que foi pra você? E você considera que você conseguiu superar essa perda e continuar sendo feliz com a sua família? Sim. Olha, o processo do falecimento do meu pai foi um processo que eu considero, é difícil falar isso, mas muito bonito. Porque o meu pai, quando ele fez 80 anos, a gente fez uma homenagem para o meu pai, né? Os 6 filhos, cantando junto, foi uma festa muito bonita. E daquele dia em diante, a gente começou a perceber que a doença do meu pai foi aumentando, e eu vejo como se fosse uma despedida. Porque tinha momentos que estava junto com ele, mas ele não estava lá, porque ele estava com a demência, né? É como se ele não estivesse presente. Começa a esquecer as pessoas, começa a esquecer os nomes. E esse processo que durou mais ou menos 3 anos, para minha mãe foi mais longo e mais duro, foi um processo de desconexão, como se fosse realmente uma despedida. E no dia do falecimento dele, que foi no dia do aniversário do meu filho mais velho, inclusive, ele morreu no mesmo dia que ele, para mim foi como se fosse uma homenagem, porque ele foi um avô que me ajudou muito a criar o meu filho. Um avô pai, né? Ele foi um avô pai, porque eu era muito jovem, eu tinha meus 18 anos de idade, eu não tinha nenhuma condição de ter filho naquela época, mas eu tive. E ele foi um exemplo para mim, ele e minha mãe, né, de ajuda, de estar presente, porque eles queriam que eu e a minha ex-mulher estudássemos, terminássemos a faculdade e não desistíssemos de uma carreira porque tínhamos um filho pequeno. Então eles abriram mão, né, tanto os avós paternos quanto maternos, ajudaram assim horrores para criar o Gustavo. E isso, quando eu vejo a morte do meu pai, ele fechou um ciclo. Foi um ciclo natural. E assim, eu sinto falta do meu pai, eu sinto muita falta do meu pai. Queria que ele convivesse com meu filho, corria. Difícil, né? Pensar nisso. Eu chorei também. Ele que chorou primeiro. Eu me segurei, aí ele chorou, eu não aguento, né? Assim, eu sinto falta, é lógico que a gente sente falta. Eu queria que ele estivesse junto. Mas ele fechou um ciclo dele, um ciclo de muitas alegrias, de muitos ensinamentos que foram importantes para a minha formação. Então não tem como os pais se ausentarem de permitir que os filhos tenham essa convivência e possam entender esse ciclo, né, de quando os pais se forem, que é o natural, né, às vezes não acontece assim, mas quando os pais se forem, que fique aquela mensagem de amor, aquela mensagem de carinho, aquela mensagem de dedicação e de exemplos de virtude. Porque errar todos vamos errar, mas a gente tem que olhar os acertos, né? Os acertos são muito importantes. Mas você sabe que eu sinto ele muito presente? Porque o seu dela é uma pessoa muito adorável, assim, muito adorável, muito querida, sabe? Duas noras apaixonadas. Ele é muito gentil, assim, sabe? Um Gentleman. Não sei nem falar. Sim. Mas é isso. É muito gentil, sempre muito carinhoso, assim, afetuoso, sabe? E eu lembro muito dele quando eu tô tratando, assim, meus filhos, sabe? Ou seja, ele está presente. E me fala mais uma coisa. Acabou a bateria do seu celular também. Falei que ia acabar. Não acabou não. Se você pudesse dar um recado pro Giovanni, de 17 anos,
o que você falaria pra ele? De mais importante, assim. Eu falaria para ele observar mais conscientemente todas as experiências pelo qual ele vai passar. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, em termos de ter um filho muito jovem, eu era um bom vivão, vamos dizer assim, no conceito. Eu era uma pessoa muito irresponsável no dia a dia. E se eu estivesse mais consciente desde os meus 17, eu teria tido uma relação com meu filho diferente. Eu nunca queria ter deixado de ter o filho. Eu não teria a vida que eu tenho hoje se não fosse o Gustavo. Não teria. Para mim, eu não vejo a minha vida sem o Gustavo. Mas a mensagem que eu passaria para o Giovanni é estuda logosofia. Procura alguma ciência, algo para se melhorar, mas o principal é esteja consciente o máximo possível. Observe todas as experiências e lutas para tirar o aprendizado dessa experiência e dessa luta. Vamos passar por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas. Os problemas e as lutas existem para que nós aprendamos alguma coisa. Então, a luta não vai deixar de existir. Vai ser uma doença, vai ser um fato, uma batida que você falou. Pode ser qualquer coisa, da mais simples à mais complexa. Mas eu falaria para o Giovanni, observe e aprenda. Observe e aprenda. Conscientemente ao máximo que você puder. E vivencie a parte sensível. Porque, pelo menos para mim, como homem, eu sou muito mental. Minha mente ela é muito ativa. E eu dava muito pouco ouvido para a minha parte sensível, para os meus sentimentos. Cultive mais os seus sentimentos. Cultive mais as amizades de forma profunda, os amores de forma profunda, as relações de forma profunda, para também aprender o máximo possível. Muito bonito. Antes da gente chamar as crianças, que também vão responder algumas perguntinhas, todo mundo que vier aqui, eu quero que, se quiser, é claro, deixe uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Você quer? Se desconecte do celular, se desconecte dos aparelhos, vivam experiências com seus filhos, brinquem com seus filhos, Família, se pensando em divirtam, se família. sujem com seus filhos. Pensando em família, Nem que seja uma vez por semana, nem que seja a mensagem que eu falaria é: sejam crianças junto com as crianças, mas com todo o lado adulto de ensinar e passar aquilo que vocês têm de bom. Não existe família se vocês não estiverem juntos, fazendo as coisas juntos, vivenciando juntos. A desconexão ela é muito importante para que você crie vínculos saudáveis. Então a mensagem que eu tenho é: não se deixem ficar presos pelas tecnologias, pelas distrações. Vivenciem as experiências com suas famílias. O recado eu acredito que é para os jovens também, né? Porque sabe que tem jovens aqui assistindo. Se desconectam. Se desconectem, fiquem com... Opa, sem cuspir. Se desconectem, fiquem com seus pais. Eu acompanho hoje adolescentes, né, na logosofia, e eu percebo que esses adolescentes cada vez mais precisam de elementos para estar próximos. Os pais têm conhecimentos que podem ajudar muito os seus filhos. Conversem sobre essas coisas. Aceitem perguntar. Às vezes existem conhecimentos profundos e o pai com amor, a mãe com amor, querem que os filhos sejam felizes. Então, assim, para os adolescentes, para as crianças, chamem os seus pais para brincar, chamem os seus pais para sair, para fazer as coisas. E esses pais precisam escutar esse chamado. Muito bom. Vamos fazer assim, ó. Agora a gente vai dar uma pausa, vai trazer as crianças e vamos ver o que vai acontecer, que vai né? sair? Porque, gente, Lianzinho só tem 3. Sim. Vamos lá? Deixa eu chamar isso. Oi. Olha que é a bola. Depois você vai ver. Ficou bonita a bola, né? Fala, oi pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Vocês querem se apresentar? Aprieta, Leite. Começa, Lian. Quem é você? Tira a chupetinha pro pessoal te entender. Qual que é o seu nome? Quem você? O que você gosta de fazer, Lian? Eu gosto de brincar casada. Ai, que lindo. Quem é Dada? Ela é daquela. A Dada fica ali. A Dada fica naquela câmera, né? Lian, o que você mais gosta de fazer lá na sua escola? Eu gosto de ficar naquela cama dali. E o que o cama. Tá, e o que o Lian gosta de fazer na escola?
Não sei. Não sabe? Não sabe. Larinha, quem é você? Quem é a Lara? Apresenta aí. Se apresenta pro pessoal. Fala aqui, ó, nesse microfone. Eu tenho 8. Come primeiro, pra você conseguir falar. Uma só de cada vez pra você poder comer. Fala pertinho do microfone, tá? Eu tenho 8 anos. Aham. Tenho 8 anos. Eu gosto de brincar com ele também. Você gosta de brincar com o Lian? O que mais? Eu Que tenho mais? 4. Espera um pouquinho pra você comer depois. Quem mais é a Lara? Não sei. Você é feliz? Sim? O que te faz feliz, Lara? Aqui é a cama. Aí é o microfone. Brincar com ele e com a Lila. Brincar com o Lian e com a Lila te faz feliz. E tem alguma coisa que você sente muita gratidão, assim, que se você pudesse, você agradeceria? Pode começar uma? Pode. Você gostaria de agradecer por alguma coisa da sua vida hoje? Que você Pode. tem e você é muito grata, que você gosta muito de ter. Quem? Não, fala, porque senão o pessoal não entende, não escuta. Dia. Você é grata por ter o Lian? Que bom, né? Eu vou pegar aquela areia da Ilha Mágica. Me fala assim, ó, Lian, qual que é a coisa mais bonita que você já viu? Eu. Você... Eu acabei de ver uma pedra brilhante amanhã. Viu o quê, meu amor? Eu vi uma pedra brilhante. Uma pedra brilhante? Sim. Ah, você gosta de pedra, então? Eu ganhei uma pedra brilhante. De pedra brilhante. E você, Lara? Qual é a coisa mais bonita que você já viu? Comer. Pode comer. A mamãe? E o papai? Fala, filha. Mamãe, papai e Ilha. A sua família? Eu gostava. A sua família! Aquela mamãe, eu amo mamãe, a Dada, o papai e a Maria. E seu outro irmão, Lia? O Gugu, você ama o Gugu? Guguzinho grandão. Guguinho muito doido. É muito doido, seu irmão. Aquela Lara. é a câmera. Como seria um dia perfeito pra você, Lara? Um dia perfeito, assim. Um dia muito legal. Como que seria? Aquela câmera. Chega pra cá pra falar pra entender. Aquela câmera. Fala alto aqui. Aquela é a câmera. Com papai e mamãe. E papai e Lila. Ir num parque aquático com o papai, a mamãe, a Lili e o Boba. Imagina a Lila descendo no tobogã. Tem alguma coisa que você gostaria de melhorar em você? Oi? Fala aqui, fala mais alto pro pessoal entender. Câmera. Não brigar. E você, Lian? Lian? Peraí. O Lian Ele já- vê a câmera, gente. Ele quer. Deixa a câmera lá, depois eu te Fala, mostro. fala pra mim assim, ó. O que é família pra você, Lara? O que é família pra você? Quando você pensa na sua família, você pensa em quê? Primeiro eu penso no Boba, Aham, depois no papai, aham. depois na mamãe. O que você sente quando você pensa? Depois eu... Não, tô no terceiro lugar nessa lista aí? Tá. Tá difícil, hein? Concorrência é dura. O que você sente quando você pensa na gente? Qual o sentimento que vem? Amor. Quê? Amor. 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 E você, Lian? Já está em outro planeta agora. O que você sente quando você pensa na sua família? No papai, na mamãe e na Dada? Amor. Amor também? Sim. Vamos fazer um brinde ao nosso podcast? Vem cá pegar seu Vamos. refrigerante. Vem cá pra você pegar o seu suquinho. Marinha. Açúcar. Peguem também Só um brinde. uma taça aí pra vocês brindarem com a tintim. gente. Você vai fazer tintim, Inauguração do Pod Family. Segura aqui embaixo. Vamos lá.
Tchim, tchim! Saúde! Papai. A gente... A todas as famílias que vão assistir Segura a pra cima. gente. Não. Vai dar. nossa, menino. Tem cheiro de banana e gosto de banana. Tem cheiro de banana e gosto de banana? Mas não é de banana, é de jabuticaba. Cheiro de banana. Tá gostoso, Lian? Sim? Vamos dar tchau pro pessoal? Olha lá pra câmera e fala tchau, pessoal. Vira assim, ó, pra dar tchau, Vem aqui pessoal. pertinho de mim, pra gente fazer falar. Vem aqui pertinho de mim. Pode continuar tomando seu suquinho. Tchau. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio de Pod Fêmeas. Muito obrigada por assistirem até agora. Um beijo e tchau, tchau. Tua cama. Tchau, tchau. Tchau!